Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. O candidato, principalmente depois de fazer uma leitura atenta, pode sacar o gabarito da questão sem demandar tempo, de modo que vai ter a vantagem de dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Landão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferirem, também podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. Quem estiver gostando da videoaula, pode ir deixando o like. E quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria, também pode nos escrever. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua portuguesa para os concursandos em geral, em especial para os vestibulandos, no sentido de orientar vocês a interpretarem textos de forma adequada. Vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. Depois da leitura atenta, a tendência é o candidato sacar o gabarito sem demandar tempo, de modo que vai ter a vantagem de dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024. Marília acorda. Tomo café em golinhos para não queimar meus lábios ressequidos. Como pão em pedacinhos para não engasgar, com um farelo mais duro. Marília come também, mas olha o tempo todo para baixo. Parece que tem um acanhamento novo entre a gente. Termino. Olho mais uma vez para a janela. O dia está bom. Quero caminhar pelo pátio. Marília levanta, pega o andador e põe ao lado da cama. Ela sabe que eu quero levantar sozinha e levanto. O lance de escadas, apesar de pequeno, ainda me causa problemas, mas não quero um elevador na casa. E não vou tolerar descer uma rampa de cadeira de rodas. Marília abre a porta e saímos para amanhã. O dia está mais fresco do que eu imaginava. Ela pega uma manta de tricô que temos desde não sei quando e põe sobre as minhas costas. Ela aperta meus ombros com muita força, porque mesmo depois de todos esses anos, não descobriu a medida certa do carinho. Eu gosto, porque entendo que naquele ato, naquela força, está o nosso carinho. Nesse trecho, o drama do declínio físico da narradora transmite uma sensibilidade lírica centrada na necessidade de fazer adaptações na casa. B. Atmosfera de afeto fortalecido pelo convívio. C. Condição de dependência de outras pessoas. D. Determinação de manter a regularidade da rotina. E. Aceitação das restrições de mobilidade da personagem. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: em qual aspecto está centrada a expressão de sentimentos e emoções transmitida pelo drama do declínio físico da narradora? Bem, convém explicar que essa é, em outras palavras, a pergunta do enunciado.
Sensibilidade lírica, para quem não sabe, é a expressão de sentimentos através da linguagem. Vamos supor, então, que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, encontra um texto relativamente pequeno. Podemos perceber que esse texto, aparentemente um trecho de um conto, narra um episódio na vida dessa narradora, que pode ser interpretada como uma idosa ou como qualquer pessoa que tenha dificuldade de mobilidade. Nesse episódio, a narradora tem a companhia dessa outra personagem, Marília, que no fim das contas ajuda a narradora sempre que necessário. Pelo menos é o que o texto passa. Será essa Marília uma cuidadora? Bem, mesmo que seja, podemos notar que existe uma relação de afeto entre elas, que fica notável pela maneira como o carinho é demonstrado através de gestos. Isso já nos faz desconfiar que a alternativa B seja o gabarito da questão. Mas nós ainda estamos na fase de pré-leitura, e essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Como a alternativa B parece ter tudo para ser o gabarito, vamos por enquanto marcar apenas uma pequena seta ao lado e vamos passar para a próxima questão. Mais tarde vamos reler esse texto com calma, só que por enquanto, como nós já temos quase certeza do gabarito, podemos atribuir um nível fácil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para reler esse texto. Nós já supomos, pela primeira leitura, que essa narradora seja uma idosa ou uma deficiente física, enquanto que Marília, agora nós podemos notar, através de uma leitura mais atenta, é uma companheira que tem uma certa dose de afeto com a narradora. Talvez seja cuidadora, nada impede. Talvez as duas sejam namoradas lésbicas, também nada impede. O primeiro indício de afeto entre as duas está no acanhamento momentâneo de Marília. Vejam esse trecho que nós estamos destacando em vermelho. Prosseguindo a leitura, notamos que de fato existe uma relação de dependência. Só que apesar disso, a narradora tem o desejo de manter ou até mesmo de recuperar sua mobilidade. Quase no final do texto, vamos encontrar esse trecho que nós estamos destacando agora em vermelho, indicando mais uma vez esse afeto, ou a força do carinho, como diz o texto. Reparem que o texto diz é basicamente a relação de afeto entre Marília e a narradora, e a condição de dependência da narradora devido a seus problemas de mobilidade. Reparem também que tudo que está agora destacado em vermelho é o que expressa os sentimentos e emoções das duas personagens. E, como nós já dissemos, a expressão de sentimentos e emoções é o que o enunciado da questão está chamando de sensibilidade lírica. Nas partes que ainda estão em preto, ou seja, não estão destacadas, não há qualquer expressão de sentimentos. São trechos que não fazem mais do que situar as duas personagens num contexto. Isso sem manifestar qualquer sentimento ou emoção. E se tudo que está destacado em vermelho é o que expressa sentimentos e emoções, também conduz a alternativa B à condição de gabarito.
Afinal de contas, as duas personagens conviveram durante anos e a narradora expressa o quanto ela gosta do carinho de Marília, o que por sua vez demonstra a relação de afeto entre elas. Então, para começar aqui, essa alternativa responde corretamente a pergunta do enunciado. Então, se qualquer outra alternativa também responder, a questão pode ser anulada. Mas não, a leitura atenta nos permite perceber que as alternativas A, C e D não funcionam como resposta à pergunta do enunciado. Bem, conseguimos sacar o gabarito da questão? Isso é o que importa, só que podemos também perceber que a alternativa E é mais absurda ainda. Essa alternativa comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Vejam o texto de novo com os devidos destaques esses que são, como nós já dissemos, onde o texto expressa sentimento, donde podemos concluir que a alternativa A não funciona como resposta à pergunta do enunciado, já que, embora a narradora mencione as dificuldades que enfrenta em relação à casa, a expressão de sentimentos não está centrada nessa dificuldade. Sobre a alternativa C, a mesma coisa. Também não funciona como resposta à pergunta do enunciado, porque, embora se verifique de fato uma dependência da narradora em relação a Marília, em especial na dedicação e em todos os cuidados que essa tem com a narradora, não é nesse aspecto que a expressão de sentimentos se centra. Sobre a alternativa D, também dizemos a mesma coisa. Existe a rotina, mas o foco da expressão dos sentimentos não se centra nisso. Sobre a alternativa E, além de não funcionar como resposta à pergunta do enunciado, é mais absurda ainda. Essa alternativa comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Afinal de contas, podemos notar, através dessa parte que nós estamos destacando agora em vermelho, o quanto a narradora não aceita as próprias restrições de mobilidade. Entre outros motivos, porque essa narradora deseja caminhar pelo pátio, bem como não quer ter que usar cadeira de rodas. Ou seja, como dizer que essa narradora aceita as próprias restrições de mobilidade? Impossível. Assim sendo, a alternativa B é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, como nós podemos ver, embora seja complicado se dar o gabarito por sacado depois da primeira leitura, a tendência no primeiro momento é ter quase certeza do gabarito. E à medida em que o candidato ler o texto com mais atenção, pode reforçar a certeza do gabarito o quanto antes, de modo que resta mais tempo para o resto da prova. Então podemos tranquilamente atribuir um nível fácil de resolução para essa questão. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.